A paz de Jesus, meu irmão, a paz de Jesus, minha irmã, tudo bem com vocês? Hoje, domingo, dia 18 de abril, graças a Deus tivemos missa presencial, pudemos comungar, louvado seja Deus. Ora, eu vou comentar aqui sobre o capítulo 8 do Evangelho de São Lucas. Me mandaram, esse questionamento, eu achei interessante e vou colocar então para todo mundo. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, existem duas situações que parecem contraditórias. Uma está no versículo 39. Lucas, capítulo 8, versículo 39. Depois que Jesus libertou um homem que estava endemoniado. No versículo 39 ele diz assim: volta para tua casa e conta tudo o que Deus fez por ti. E ele se foi proclamando pela cidade inteira tudo que Jesus havia feito em seu favor. Então aqui Jesus fala para ele voltar para a casa dele e proclamar o que tinha acontecido. Logo em seguida, Jesus então volta e tem aquela passagem da hemorroísa que toca em Jesus e da filha de Jairo, que ele faz voltar à vida. E lá no versículo 56, Jesus disse assim, seus pais ficaram espantados. Jesus, porém, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que acontecera. Bom, por que uma hora Jesus fala para contar e outra hora Jesus fala para não contar? Jesus está sendo contraditório? Vamos tentar entender um pouco o cenário para a gente perceber o que Jesus queria. Quando Jesus cura o endemoniado, ele está na região dos Gerasenos. Ele está numa região pagã. Ele entra nessa região pagã, dá de encontro com esse endemoniado que vivia ali à beira dos cemitérios, ali dos túmulos. Eu já fiz um vídeo explicando essa passagem quando a gente estava lendo Marcos, tá bom? Então eu não vou explicar a passagem inteira. Mas aí, ele liberta esse homem então fica livre. Mas os pastores que estavam ali perto, cuidando das manadas dos porcos, viram aquilo, ficaram assustados e foram para a cidade falar o que tinha acontecido. Os pagãos não quiseram Jesus ali. Eles pediram para que Jesus fosse embora. Eles não aceitaram Jesus ali no meio deles. Olha uma coisa interessante. Existe aqui um versículo que diz que o homem estava aos pés de Jesus. Aqui, no versículo 35. As pessoas então saíram para ver o que acontecera. Foram até Jesus e encontraram o homem do qual havia saído os demônios sentado aos pés de Jesus. Isso significa discipulado. Aquele homem estava sendo discípulo de Jesus, estava aprendendo com Jesus. Vestido e em são juízo. Ficaram com medo. As testemunhas então contaram-lhe como fora salvo o endemoniado. E toda a população do território dos Gerasenos pediu que Jesus se retirasse, porque estavam com muito medo. Bom, veja bem, Jesus entrou naquele território, libertou um homem e fez desse homem um discípulo. Mas aquelas pessoas não queriam que Jesus ficasse ali. Então, para que a palavra chegasse até o coração daqueles que não quiseram Jesus, ele pede para que o homem seja o porta-voz, a testemunha. Vai e anuncia, vai e fala. No tempo oportuno, eu vou voltar.
mas por hora, já que eu não posso estar aqui, vai e anuncia. Agora, Jairo, ele era judeu, ele era chefe da sinagoga, ele representava os judeus, e Jesus veio para os judeus, Jesus estava no meio deles. Então Jesus pede para que não espalhem esses milagres, porque Jesus queria ser reconhecido pelo que ele é e não pelo que ele faz. Jesus estava no meio dos judeus. Os judeus precisavam reconhecer Jesus, por ser Deus, por ser o Messias, o enviado, por ser aquele que cumpriu a promessa e chegou para eles a salvação. Então Jesus queria ser reconhecido por isso, e não por um milagreiro ou por fazer curas e tudo mais. Então Jesus quer, estando no meio dos judeus, ser reconhecido pelo que ele é. A conversão sincera é quando nós reconhecemos Jesus pelo que ele é e não pelo que ele faz. E Jesus queria mostrar isso para os judeus. Por isso que, com os judeus, ele pede para que não espalhe a notícia, porque ele está no meio deles. E todos teriam oportunidade de descobrir Jesus e voltar para Jesus pelo que ele falava, pelo que ele era e também pelo que ele fazia, mas ainda não pelo que falavam dele. Porém, os judeus não aceitaram e mataram Jesus. Então, o que Jesus faz? Envia o Espírito Santo para os discípulos que tinham aprendido com ele e manda os discípulos evangelizar, dar testemunho, falar dele. O mesmo que ele fez com os pagãos, ele fez com os judeus e depois com todos os outros, ou seja, enviou discípulos, mas no momento que ele já não estava mais no meio dos judeus. Tá? Então, não é contraditório, é simplesmente um momento. Com os pagãos ele não podia estar lá, por isso ele enviou um discípulo que ele tinha formado. Com os judeus, enquanto ele pôde estar lá, era ele a palavra, era ele a presença. Quando os judeus recusaram Jesus, mataram Jesus, então ele derrama o Espírito Santo e envia as testemunhas, os discípulos, aqueles que aprenderam com ele. A gente percebe muito claramente isso no Evangelho de João, lá no capítulo 4, quando ele tem um encontro com a samaritana. A Samaria, os samaritanos também não tinham uma boa ligação com os judeus. Então, com a samaritana, ela permite que ela vai falar dele. E as pessoas vêm, ao contrário desse caso aqui, né, que nós acabamos de comentar, de Lucas 8, ao contrário, os samaritanos queriam Jesus, e Jesus ficou com eles um tempo. Mas a palavra tem o cuidado de falar o seguinte: olha, já não é mais por causa dos teus dizeres que nós cremos, mas nós próprios o ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Isso está lá em João 4, versículo 41, 42. Ou seja, os samaritanos aceitaram Jesus, queriam Jesus e se converteram não só pelo testemunho, mas porque viram, ouviram e creram em Jesus. Da mesma forma, a mensagem que nós podemos tirar é a seguinte: pode ser que aí na sua casa ou no coração de alguns dos seus, Jesus não possa entrar. E é por isso que ele te envia como testemunha. Vai, volta para tua casa, volta para o coração desse que não me aceitou ainda e fala do que eu já fiz em você. Seja testemunha de Jesus Cristo. Você que está sentado todos os dias lendo a Bíblia, no discipulado, aprendendo, seja testemunha. Fala do que Jesus já fez na sua vida. Dá um like se ajudou de alguma forma, comente alguma coisa, compartilhe. Vamos espalhar, né, a explicação do Evangelho para mais gente. Inscreva-se no canal, eu preciso da sua ajuda. Fiquem com Deus, Deus abençoe e um santo domingo.